A paz de Deus, queridos irmãos, amigos, estou aqui fazendo mais um vídeo aqui do lugar que nós estamos. Estamos aqui em Caldas Novas, aonde Deus preparou de nós ficarmos uns dias aqui, eu com a minha família. Depois de praticamente quase 10 meses em missão da obra de Deus, em que tivemos no país de Portugal. Mas agradeço a Deus que, ao findar da nossa missão, o Senhor nos trouxe de volta e estamos aqui residindo agora em Brasília. E Deus preparou de nós, nos proporcionou esses dias, esses últimos dias agora, virada do ano e mais uns 4 dias do ano novo, e nós estamos aqui em Caldas Novas. E eu sinto, né? Eu sempre gravo mensagem de Deus, aqueles que gostam de ouvir mensagem de Deus. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração para mim levar essa mensagem de Deus como um testemunho que Deus fez comigo, né? E nesse dia 31 de dezembro de 2020 se completa 4 anos em que o Senhor fez essa obra na minha vida. Antes de eu ir para Portugal em missão da obra de Deus, eu residia ali em São Paulo, na zona sul de São Paulo, do Jardim Lucélia, região do Grajaú. E lá eu tinha uma barbearia, trabalhava eu e outro rapaz comigo, do Ceará, que é de outra denominação. Irmãos, eu agradeço a Deus, porque onde eu tenho a casa até hoje lá, que eu estou contando para os irmãos aqui nesse vídeo, os meus vizinhos contemplaram. Os meus vizinhos fizeram parte dessa obra, porque não foi só eu que vi essa obra, mas os meus vizinhos também viram. E quando foi por volta mais ou menos dessa hora que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 31 de dezembro de 2020, e era mais ou menos essa hora, umas 4h30, 4h40. Aquele foi um dia muito movimentado na barbearia, por ser um final de ano, todo mundo queria cortar o cabelo, se arrumar. E tanto eu quanto o Ceará, que trabalhava comigo, menino muito bom, que inclusive só me chama de pai, estava ali. Já era por volta das 4h30 e nós ainda não tínhamos almoçado. E aí caiu um pouco o movimento e ele foi almoçar. E estava chovendo muito, muita chuva. Como eu moro num lugar que é muito baixo, é um lugar muito baixo, quando chove, chegou já a entrar água na barbearia. E como a minha barbearia era conjugada junto com a minha cozinha, a água chegou também à cozinha. E eu tive que fazer ali um pilarzinho um pouco mais alto para quando chovesse a água não viesse invadir a barbearia. E naquele dia, aquele 31 de dezembro de 2016, chovia muito. E a água já tinha subido, já estava subindo na garagem. E eu não costumo trabalhar de sapato, eu sempre trabalho de chinela havaiana. Naquele dia eu estava de chinela havaiana. E o Ceará estava almoçando na cozinha e eu na barbearia, não me lembro bem se cortando cabelo ou se eu estava fazendo outra coisa no salão. E de repente, irmãos, eu escutei algo, uma explosão. Escutei quando explodiu alguma coisa, algo assim muito forte,
Aquela explosão chamou a atenção de toda a vizinhança. E após aquela explosão, faltou luz no bairro, inclusive na barbearia também, acabou a luz. E ao final daquela explosão, eu ouvi o grito desesperador de alguém. Confesso para a Irmandade que aquela explosão me chamou a atenção, como também chamou a atenção de todos os vizinhos ali da minha casa, aquele bairro. Mas o grito daquela pessoa foi um grito desesperador. E aquele grito me chamou mais a atenção do que aquela explosão. E quando aquela pessoa gritou, eu saí de dentro da barbearia e me dirigi até a garagem. Como a água já estava subindo na garagem e eu estava de chinela havaiana, eu mantinha um pouco de distância da água. E quando eu olhei para o lado esquerdo, da frente da minha casa, eu percebi que tinha uma pessoa, como já estava tudo alagado à frente da casa, eu percebi que tinha uma pessoa caída dentro da poça d'água, estava tudo alagado. E quando eu olhei para aquela pessoa, eu percebi que na perna daquela pessoa tinha um fio de energia. E aquele fio, ele subia labareda de fogo, alta, 1,5 metro mais para frente, aquele fio também subindo labareda de fogo. O corpo daquela pessoa que estava deitado dentro da água, subia muita fumaça. Era tanta fumaça que aquela água não apagava aquela fumaça. E quando eu olhei para aquela situação, o Senhor falou comigo: meu servo, abre esse portão e socorre essa pessoa que eu não vou deixar ela morrer. Irmãos, mas aí eu perguntei como eu podia fazer aquilo diante daquela situação, diante daquele momento, olhando para tanta água, aquele fio dentro da água. E eu falei com o Senhor como é que eu ia colocar os meus pés dentro daquela água, tomada por a força que estava naquele fio, que não era pouca. E Deus me respondeu na hora e falou: entra que eu sou contigo. Eu mando na chuva, eu mando no vento, eu mando no sol, na tempestade e eu mando na energia também. Socorre a pessoa que eu não vou deixar ela morrer. Irmãos, eu garanto para os irmãos que mediante aquela situação, eu olhei para um lado, olhei para o outro e de imediato já estava ali também na garagem o Ceará, que era o outro cabeleireiro, a minha esposa. Eu acredito que o meu filho e a minha filha que mora nos Estados Unidos também já estava ali. E quando eu olhei para trás, estava o balde com a vassoura dentro, que era a vassoura que a gente varria. O balde que a gente varria os cabelos e colocava dentro do balde. E quando eu olhei para aquele balde, para aquela vassoura, Deus falou para mim: pega essa vassoura e leva ela contigo. Irmãos, e eu fiz aquilo que Deus mandou. Voltei, peguei aquela vassoura. E eu nunca tinha tido a curiosidade de saber se aquela vassoura era cabo de madeira ou se era cabo de metal. Mas naquele dia eu descobri que ela era cabo de metal. E quando eu voltei, quem ficava com a chave para abrir o portão e fechar o portão era o Ceará. Eu falei para ele: Ceará, abre o portão porque eu preciso socorrer aquela pessoa. O Ceará olhou para mim e falou: papai, eu não vou abrir o portão, porque se eu abrir o portão e o papai entrar na água, o papai vai morrer eletrocutado. Irmãos, e como ele é de outra denominação, então eu fechei os olhos por alguns milésimos de segundo e falei para o Senhor, falei: Senhor, fala com ele como tu falou comigo, porque ele também conhece a tua voz. E de repente, quando eu abri os olhos, naqueles milésimos de segundo, o Ceará olhou para mim e falou: papai, eu vou abrir porque Deus falou comigo. Irmãos, e o Ceará abriu o portão e eu saí de chinela havaiana
muita chuva. E quando eu pisei naquela água, aqueles 13 mil volts de energia não passou para mim. Fui até aquela pessoa e quando eu cheguei perto da pessoa, o Senhor falou comigo: meu servo, pega essa vassoura que você está com ela na mão e tira o fio do pé da pessoa, tira o fio do contato da água e coloca ele em cima da calçada. Então eu fiz daquela forma que o Senhor mandou. Quando eu toquei aquela vassoura naquele fio de 13 mil volts, irmãos, aqueles 13 mil volts, embora eu já estando todo molhado, de chinela havaiana, uma vassoura de cabo de metal na minha mão, o Senhor não permitiu que passasse para mim aqueles 13 mil volts. Consegui tirar o fio do pé da pessoa, tirei aquele fio do contato da água, coloquei ele em cima da calçada, porque a calçada era mais alta, e retornei de novo à pessoa, e a pessoa do jeito que ela estava, ficou, não se mexeu. E quando eu voltei, Deus falou para mim, Deus já me visitava muito, já sentia muita presença de Deus, porque eu acredito que não era eu que estava ali, aquela força não era minha. E quando eu retornei, Deus novamente falou comigo: meu servo, agora você vira essa pessoa para o outro lado, que ela estava deitada de bruços, eu virei ela para cima, e quando eu virei ela, era uma mulher, e quando eu virei, aquela mulher devia ter uns 40 e poucos anos. Aí eu tentei abrir a boca dela, tentei fazer alguma coisa para animá-la, mas já não tinha mais nada que fazer. Ela já estava dura, igual uma madeira. Já não tinha vida, estava pálida. Bendito o nome do Senhor. Mas, irmãos, de repente o Senhor falou comigo. Falou: meu servo, você vai colocar as duas mãos no coração dela e você vai falar essas palavras: Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. Irmãos, e assim eu fiz. Coloquei as minhas duas mãos em cima do coração daquela mulher e comecei a apertar o coração dela e falar essas palavras. Irmão, quando falei pela terceira vez, aquela mulher abriu a boca, abriu os olhos e respirou. Deus trouxe ela de volta. De repente chegou um carro, parou, colocamos ela, o nome dela é Regina, o nome daquela mulher, não era a nossa irmã, não é nossa irmã. E a dona Regina foi socorrida ao hospital às pressas. E quando chegou no hospital, a dona Regina passou por um processo de várias cirurgias, onde foi tirado carne de um lado para enxertar do outro, porque a queimadura dela foi muito grave. Todo mundo sabe que uma queimadura de um fogo, ele queima sempre do lado de fora, e a da energia queima de dentro para fora. E foi socorrida a dona Regina para o hospital, e de repente chegou a Eletropaulo para fazer aquela ocorrência, e a família da dona Regina estava lá na frente da minha casa, a Eletropaulo fazendo aquela ocorrência. E de repente a Eletropaulo foi, um dos eletricistas falou o marido da dona Regina que ele tinha muitos anos de experiência no ramo da eletricidade e que aquele fio que tinha caído e amarrado no pé da dona Regina, ele tinha 13 mil volts. E que ele só podia falar uma coisa: que o que aconteceu ali na vida da dona Regina e na minha vida foi um milagre de Deus. E hoje se completa 4 anos em que Deus ressuscitou a dona Regina e não permitiu que eu partisse dessa terra. E só me deixa algo acreditar, de coração e de alma, que a vida e a morte está na mão de Deus. Então eu só tenho a agradecer a Deus, que se eu estou de pé, se estou vivo, é porque naquele dia o Senhor foi comigo, o Senhor foi com a dona Regina, levei ela no culto, congregou, gostou do culto, mas está na mão de Deus, é o Senhor que faz a obra. Deus abençoe mais uma vez
né? Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.